canal. Qual a melhor idade para castrar? Me conta aí vocês nos comentários qual você acha que é a melhor idade para realizar a castração, o que que você mais vê sendo indicado, o que que você mais recomenda, tá? Vamos conversar, vamos interagir. Me fala aí nos comentários qual idade vocês acham que é o ideal, melhor para castrar, qual que vocês veem mais sendo recomendada. Qual a melhor idade? O que que a gente mais vê sendo recomendado, né? Se vê é a recomendação antes do primeiro cio nas fêmeas e antes dos 6 meses nos machos, certo? Que era uma recomendação que eu também fazia, Vete. Eu também recomendava a castração antes do primeiro cio nas fêmeas, nos machos, a partir de 6 meses. Antes do primeiro cio nas fêmeas também vai dar por volta dos 6 meses, né? E por que que essa era a principal recomendação, né? Principalmente nas fêmeas, né? De castrar ali antes dos 6 meses. Porque a gente sabe que as neoplasias mamárias, elas são neoplasias que são hormônio dependentes, né? Então, quando a gente faz essa castração antes do primeiro cio, a gente tem diminuição da ação dos hormônios no organismo dessa fêmea, seja cadela, seja gata, né? Principalmente nas gatas, porque nas gatas, as neoplasias mamárias, elas tendem a ser muito mais graves, muito mais agressivas do que nas cadelas, né? Nas cadelas, a neoplasia mamária é uma patologia comum, né? E, graças a Deus, tende a ser tumores normalmente mais benignos, tá? Já nas gatas, essa neoplasia, ela é mais difícil de acontecer. Mas, quando acontece, ela tende a ser bem mais agressivas. Muitos veterinários ainda recomendam essa castração antes do primeiro cio nas fêmeas, ali antes dos 6 meses, tá? O que eu quero ressaltar aqui primeiro é o quê? Não existe uma conduta ideal, tá? Não existe uma conduta ideal, uma conduta correta. E sim a avaliação dos prós e contras de cada caso e a avaliação de cada veterinário. Por quê? Tem veterinário que acha que é melhor castrar antes do primeiro cio, por conta das neoplasias mamárias, da diminuição da ocorrência de problemas relacionados com a presença do hormônio, né? E o que que acontece? Mas será que a gente castrando esse paciente muito cedo, a gente não vai causar alterações nesse paciente por conta da falta de hormônio? Será que a falta de hormônio não vai causar alterações futuras nesse paciente? O que que vocês acham? E é isso que vem sendo discutido atualmente, tá? Então, vou botar aqui, mas será que a falta de hormônio não irá causar problemas posteriores nesse paciente? Me conta aí, o que que vocês acham? É justamente isso que tem sido discutido atualmente nos novos estudos, nas novas recomendações, tá? Mas não existe um certo e um errado, tá? Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Não existe um guidelines, problemas do crescimento, isso aí. Não existe um guidelines que fale, ó, tem igual um guideline de neoplasia mamária, que fala lá o que você tem que fazer em cada um dos casos. Tumor em mama torácica, tumor em mama inguinal, você tem que fazer de tal jeito, tá? Não existe um guideline falando, ó, você tem que castrar antes do primeiro cio, ou então, não, você tem que castrar depois do primeiro cio, tá? Não existe isso para castração. Então, o que existe é a avaliação de cada veterinário, os estudos de cada veterinário, as atualizações de cada veterinário e o que cada veterinário acha melhor para aquele paciente, tá? Então, eu vou falar aqui
o que tem sido discutido atualmente sobre sobre a falta de hormônio, o que a falta de hormônio ela pode causar nesse paciente, tá? E qual é a minha conduta, tá? Não é que a minha conduta está certa e as outras estejam erradas. Eu vou passar aqui a minha conduta, que eu acho que é o melhor para o paciente, tá bom? Problemas de crescimento. Isso um problema devido à falta de hormônio, tá? Então, problemas no crescimento. Então, a Giovana falou, pode aumentar a predisposição para outros tipos de tumores, como osteosarcoma. Isso aí. Pode aumentar a predisposição para outros tipos de tumores, como osteosarcomas. A Jaqueline falou aqui, ó, sobre a infantilização dos órgãos sexuais. Infantilização dos órgãos sexuais. E aí, o que mais vocês acham que pode causar essa falta de hormônio? Então, esses são alguns dos problemas que a gente pode ter, tá? Nos machos nos órgãos sexuais infantis. Não é só nos machos, não, tá? Nas fêmeas também. E principalmente nas fêmeas, porque isso pode causar uma dermatite ali na prega vulvar, que pode ser necessária até uma outra cirurgia para correção, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre problemas do crescimento. E o que a gente tem com relação ao problemas do crescimento, né? Seriam, na verdade, alterações osteoarticulares, tá? Então, quando a gente castra esse paciente muito novo, a gente pode fazer com que esses pacientes eles tenham a ocorrência de doenças osteoarticulares, tá? E algumas dessas patologias que podem acontecer devido à castração muito precoce, a gente tem a displasia de quadril, ruptura de ligamento cruzado, displasia de cotovelo, herniação do disco intervertebral nos dastes e luxação de patela. E por que acontece isso? Esses problemas osteoarticulares, eles estão relacionados, eles acometem principalmente animais de raças grandes e gigantes, tá? Por quê? A falta de hormônio, o que ela faz? Ela faz com que as epífises ósseas, elas dependem de hormônios, tá? Da ação do estrogênio para fechar. Se eu tiro o estrogênio do paciente com ele muito novo, antes ali do primeiro cio, antes dos 6 meses, eu vou estar fazendo o quê? Um atraso no fechamento dessas epífises ósseas. Então, é um paciente, é um cão, um gato, que ele cresce mais do que o normal para aquela raça, tá? Então, ele cresce mais do que a estrutura corporal dele permite, tá? Então, isso vai gerar o quê? Uma alteração ali nas articulações desse paciente, tá? Um paciente que ele tende a ter mais facilidade, mais predisposição a fraturas, porque ele tende a ter o osso maior do que deveria ter, tá? E essas incongruências podem causar essas alterações. Esse crescimento exagerado, né? Ele pode gerar essas incongruências nas articulações, causando o quê? Displasia do quadril, ruptura de ligamento cruzado, displasia de cotovelo, luxação de patela, tá? Então, são alterações que ocorrem, por quê? Porque a epífise óssea demora a fechar mais do que deveria, então é um paciente que cresce mais do que deveria, tá? As minhas gatas, gente, eu castrei elas tinham 4 meses só, 4 meses. E, assim, elas não têm problema nenhum, mas você percebe que elas são gatas maiores do que o normal, tá? Elas não são tão pequenas do tamanho de um gato, sabe? Elas têm as patas maiores, elas são maiores do que o normal, elas cresceram mais do que o normal, tá? E isso é por quê? Por conta do atraso do fechamento das epífises ósseas, tá? A extração de animais muito jovens pode causar não, né? Causa o atraso no fechamento das epífises ósseas e, com isso, faz com que o paciente
cresça mais do que deveria, tendo alterações em articulações, tá? São animais mais predispostos a fraturas, principalmente de membros, tá? Mas isso aqui, ó, principalmente em raças grandes e gigantes, tá? Raças menores, de cães menores, não tem tanto esse problema, tá? É principalmente em raças grandes e gigantes. Principalmente em... Opa! Principalmente em raças grandes e gigantes, tá? Deu para entender aí o porquê que a castração precoce ela pode levar à ocorrência de esses problemas osteoarticulares, né? Deu para entender aí, gente? Tudo direitinho? Já clicaram aqui no like no YouTube. Outro problema que falaram aqui, ó, sobre aumentar a predisposição de outros tipos de tumores, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a castração precoce, antes do primeiro cio, ela pode prevenir a ocorrência de neoplasias mamárias, né? Mas, por mais que as neoplasias mamárias elas estejam ali relacionadas com o estímulo hormonal, com o estímulo do estrogênio, também existe toda a questão genética daquela paciente. Será que ela tem a genética para desenvolver neoplasia mamária? A gente não sabe, tá? A gente faz essa castração preventiva por ser o recomendado. Mas tem muita coisa, o tumor de mama é multifatorial, não é só a questão hormonal, tá? Apesar de ser muito importante. Mas e a relação ali com o desenvolvimento de outras neoplasias, tá? Então, a gente sabe que tem estudos que mostram que a castração precoce, ela pode estar relacionada com o desenvolvimento dessas neoplasias, tá? Então, carcinoma de células transicionais, osteosarcomas, hemangiosarcoma, linfoma, mastocitoma cutâneo e até mesmo tumores cerebrais, tá? Por quê? Pela falta dos hormônios, pela falta de estrógeno, tá? Não se sabe ainda os mecanismos biológicos e moleculares que estão relacionados e envolvidos com essa predisposição de animais castrados muito novos desenvolverem esses tipos tumorais, tá? Mas já se tem essa correlação de que animais muito novos, eles podem, castrados muito novos, né? Eles podem desenvolver esse tipo de neoplasias, tá? Sem ser a neoplasia mamária. E, assim, o que se sabe, o que eu vi em alguns estudos, é uma relação ali na alteração da função imunológica desse paciente, tá? Então, a gente tem uma diminuição na vigilância imunológica do organismo desse paciente para células neoplásicas. Então, isso daí vai favorecer o desenvolvimento de outros tumores, tá? E tem toda uma questão ali mais relacionada, mais aprofundada sobre isso, que eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas o que se sabe é o quê? Animais castrados muito novos, o que se supõe, né? A gente tem uma diminuição da vigilância imunológica ali, do sistema imunológico desse paciente para células neoplásicas. Então, outras neoplasias, elas podem acometer esses pacientes quando castrados muito jovens, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso PDF. Fica aí até o final para você ter esse PDF. Hein? Então, é isso daqui que a gente tem. Não se sabe ao certo o mecanismo biológico que está correlacionado com o desenvolvimento de outras neoplasias. Porém, alguns estudos mostram que isso ocorre pois com a castração precoce a gente tem alterações ali na função imunológica desse paciente e diminuição da vigilância imunológica ali para células neoplásicas, tá? Então, a gente pode ter
o desenvolvimento desses outros tipos tumorais, tá bom? Deu para entender? Deu para entender direitinho? Conversar sobre agora a infantilização dos órgãos sexuais. Vulva juvenil também pode acontecer, tá? Tanto a vulva juvenil quanto o pênis também, tá? Então, o terceiro tópico aqui é o quê? A infantilização dos órgãos sexuais, tá? Isso pode acontecer quando a gente tem uma castração de um animal muito novo, tá? Alguns animais, quando a gente castra ele muito novo, a falta ali dos hormônios, né, faz com que esse paciente não tenha o estímulo hormonal ali necessário para a maturação, né, dos órgãos sexuais, tá? Então, a gente tem um paciente, a cadela, a gata, ela fica com aquela vulva infantil, por quê? Porque não entrou na puberdade, tá? Não entrou na puberdade, então não teve o desenvolvimento, a maturação dos órgãos sexuais, tá? Então, tanto a fêmea quanto o macho, eles ficam com os órgãos sexuais infantilizados, tá? Isso daqui gera um problema muito grande naquelas raças de cães que tem muita sobra de pele, tá? Então, Pug, por exemplo, Shar-Pei, até mesmo Bulldog, que tem aquela cauda mais pequenininha, né? E aí, quando a gente tem a castração muito precoce, o que a gente tem? A vulva, ela fica muito pequenininha, infantilizada, e a gente tem o crescimento dessa prega. E quando a gente tem o crescimento dessa prega, ela fica por cima da vulva, tá? E quando ela fica por cima da vulva, naquele espaço ali da prega, né? A gente começa a ter ali acúmulo de secreção e dermatite, tá? Dermatite úmida, coça, irrita, fica vermelho, inflama. E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer a correção dessa prega para aliviar, tá? Para aliviar toda essa dermatite, toda essa irritação, tá bom? Então, isso é um problema que vai, digamos que não é um problema assim tão sério de saúde, né? Mas vai fazer com que essa paciente ela seja submetida a um novo procedimento cirúrgico posteriormente, porque tu imagina, tu tá lá, tu tem uma inflamação, uma irritação, uma dermatite na prega da vulva. E paciente ela fica coçando o tempo inteiro, tá? Então incomoda, irrita e vai ser necessário um outro procedimento cirúrgico posteriormente nesse paciente, tá bom? E aí, enquanto eu escrevo aqui, eu vou te perguntar: e nos machos, você acha que a castração precoce ela pode desenvolver, principalmente nos felinos, aumentar a ocorrência de obstrução urinária? O que você acha? Me deixa aí nos comentários. É um tema polêmico, né? Muita gente fala que sim, muita gente fala que não, mas o que falam os estudos atualmente, né? Será que nos gatos a castração precoce pode causar aumento da ocorrência de obstrução? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não, tá? E o que eu tenho visto atualmente nos estudos, tá? Realmente, o que o Augusto aqui falou, não, os estudos eles não comprovam, não ocorre ali uma comprovação estatística de que os felinos castrados muito novos, eles têm uma diminuição no diâmetro da uretra, o que causaria maior chance de desenvolver uma obstrução uretral posteriormente, tá? Então, quanto a isso, não se tem comprovação. O que se sabe é que alguns estudos falam que a castração dos felinos muito novos, muito precocemente, faz com que tem ali uma dificuldade de extrusão do pênis, de exposição do pênis, tá? Mas não se tem ali uma alteração clínica que isso possa causar, tá? Então, com relação à diminuição do diâmetro da uretra, a gente não tem nada comprovado que isso ocorra devido à castração precoce, tá? Mas tem um outro detalhe que eu vou te falar.
Então, estudos mostram que não existe correlação entre o diâmetro da uretra e a castração precoce, tá? Mas o que a gente tem? Animais, quando castrados muito jovens, eles tendem a ter uma maior predisposição à obesidade, tá? A gente sabe que gato é um animal preguiçoso. Então, quando a gente tem um animal castrado muito novo, né? Uma das complicações dessa castração muito precoce é a obesidade, tá? E o gato, ele já é um animal mais preguiçoso. E a gente sabe que a obstrução, ela está diretamente correlacionada com a falta de ingestão hídrica desse paciente, né? Então, a gente tem uma urina muito concentrada. Por quê? Porque são animais que a gente tirou eles da natureza, eles não são animais adaptados a beber muita água. A maior parte da ingestão hídrica desse paciente é através do líquido da carcaça que ele ingere, tá? Então, quando a gente tira esse paciente esse animal, né, do habitat natural, a gente tirou também esse hábito de caça dele e introduziu o quê? A ração seca. E essa ração seca, a gente diminuiu muito a ingestão hídrica desse paciente, tá? Então, são animais que são mais predispostos à ocorrência de obstrução por conta da falta de água e terem uma urina muito mais concentrada, tá? Então, quando a gente castra, o que pode estar correlacionado com uma obstrução, uma maior frequência de obstrução nos felinos? É a questão de os animais terem uma maior tendência à obesidade, tá? E quando a gente tem uma maior tendência à obesidade, é um animal que ele é menos ativo, é mais quieto. E o gato, ele é preguiçoso, ele não vai atrás da água. Então, se ele não vê o potinho de água ali, a fonte de água ali, ele não vai beber água, ele não vai ingerir água. Então, é um animal que ele vai tender a beber menos água, se o proprietário não for instruído a oferecer uma maior quantidade de água para esse paciente, tá? E isso daí pode estar relacionado com um maior índice de obstrução, tá? Mas não tem comprovação da diminuição do diâmetro uretral. Mas sim essa correlação aí de a castração, ela favorecer a obesidade, favorecer que o animal ele fique menos ativo, logo ele ingere menos água ainda do que um paciente ele, que não tenha essa obesidade, não seja menos ativo, tá? Então, a gente tem uma urina mais concentrada e uma maior predisposição à ocorrência de obstrução, tá bom? Deu para entender? A castração precoce não está relacionada com a diminuição do diâmetro da uretra desse paciente, mas sim com a obesidade, que faz com que o paciente seja, o animal, né, o felino, seja menos ativo e, com isso, ingira menos água. Logo, urina mais concentrada e maior predisposição à obstrução urinária, tá? E é por isso que eu não recomendo castrar gato muito jovem, tá? A gente não tem uma relação aí com a diminuição do diâmetro uretral, mas a gente pode sim ter uma maior predisposição aí para desenvolvimento de obstrução por conta da maior chance de obesidade nesses pacientes, tá? Então, aqui, ó, o número 4 vai ser o quê? Obesidade. A obesidade, ela é muito comum em pacientes castrados muito jovens, tá? Deu para entender aí a questão dos órgãos infantilizados? Da infantilização dos órgãos? Da questão aí da obstrução, da correlação da obstrução com a castração muito jovem. É um tema realmente polêmico, né? Muita gente
tem essa polêmica aí, será que interfere ou não no diâmetro, mas atualmente os estudos mostram que não, tá bom? Eu quero saber se vocês já deixaram seu like nessa live. Vamos falar agora sobre a obesidade. Então, a obesidade também é uma questão, tá? Que está relacionada aí com a castração muito jovem, tá? E isso daí está muito relacionada com toda uma cascata aí de aumento de estrógeno, resistência à insulina desse paciente, modificação do padrão de adipocinas e citocinas, toda uma cascata aí complexa, tá? Onde vai ter que entender esse ciclo de estrogênio, não vou entrar profundo aqui, mas o que a gente tem? O que a gente tem, de forma resumida, é que quando a gente tira os ovários, né, que é a fonte de estrogênio, a gente tem, de forma geral, diversas alterações ali na cascata do estrogênio, de citocinas, adipocinas, e a gente acaba criando um tecido adiposo ali altamente inflamado, tá? Devido a essas alterações, a gente tem mediadores inflamatórios que vão entrar na corrente circulatória e várias alterações no tecido adiposo, onde ele vai se tornar um tecido endócrino e inflamado. E isso também pode favorecer a diabetes, tá? Então, isso daí ocorre até a castração por volta dos 2 anos. Então, sempre castrar um animal muito novo, sempre conscientizar esse tutor da necessidade de controle de peso desse paciente, tá? Porque senão a gente está tirando os ovários, tirando uma fonte de hormônio importante, tá? E a gente dá uma superfície corporal muito grande para esse paciente de gordura, como fonte de estrógeno, tá? Então, isso daí pode causar também uma resistência à insulina, que pode levar à diabetes, tá bom? Mas tem toda uma cascata ali do ciclo de estrogênio, de adipocinas, citocinas, que é muito mais complexo do que isso, tá? Mas, no geral, a obesidade está relacionada com alterações no ciclo de adipocinas e citocinas, onde se cria um tecido adiposo endócrino que produz estrogênio e inflamado, tá? Leva a resistência à insulina, que pode causar diabetes, tá bom? De forma geral, é isso que acontece. E uma outra questão, que já é uma última questão, né, que já é conhecida há mais tempo, é a incontinência urinária. Então, a incontinência urinária, eu creio que seja uma das coisas mais conhecidas, né, porque eu lembro que quando eu estudei, na época que eu estudei para a prova de residência, a incontinência urinária era o que mais se falava, que mais se abordava sobre uma complicação da castração precoce, né? E o que a gente vai ter relacionado com essa castração, com essa incontinência urinária, né? Então, a gente tem alterações ali na pressão de esvaziamento uretral, tá? Então, a gente tem uma incompetência do mecanismo de esfíncter uretral desse paciente. Isso leva a uma incontinência urinária. E essa incontinência urinária, ela é responsiva ao estrógeno. Então, é um paciente que tem incontinência urinária, mas se você tratar com administração de estrógeno, ela tende a se corrigir, tende a melhorar, tá? Então, a incontinência urinária nesses pacientes, ela está relacionada com 3 fatores, tá? Que é o quê? A gente tem uma diminuição na pressão máxima de fechamento uretral desse paciente após a castração. A gente tem uma musculatura lisa da uretra e os tecidos de apoio da vascularização da submucosa e do urotélio, tá? Então, a gente tem uma modificação do colágeno desse tecido devido à falta de estrogênio, que também vai estar causando uma diminuição ali, uma incontinência urinária. E a gente tem também concentração elevada de FSH sérico, que vai estar
relacionado aí com mecanismos de obstrução não, de incontinência urinária, mas o mecanismo aí dessa alteração, dessa concentração elevada de FSH, não se tem estudos ainda, não se sabe ainda esse mecanismo, como é que ele ocorre, tá? Então, a castração precoce, ela leva o quê? Uma incompetência no mecanismo do esfíncter uretral, que consiste em uma incontinência urinária responsiva ao estrógeno. Então, é aquele paciente que ele tem uma incontinência urinária, mas quando você administra estrógeno, ele melhora, tá? Então, ela vai ocorrer por conta desses 3 mecanismos, tá? E é assim, a alteração, a complicação mais comum relatada, né, mais conhecida, na verdade, creio eu, mais antigamente conhecida, que pelo menos que eu escuto falar, tá? É a incontinência urinária. E aí agora eu te pergunto, qual você acha que é a melhor idade para castrar? Depois de toda essa informação, qual você acha que é a melhor idade para castrar? Fala aí nos comentários, fala aí no chat. Agora, com essas informações, qual você acha que é a melhor idade para castrar? Porque o que a gente sabe? A castração ali antes do primeiro cio, ela previne sim as neoplasias mamárias, mas tem todas umas outras correlações para saber se essa paciente ela iria desenvolver neoplasia mamária na velhice, tá? Não é só a questão de remoção do hormônio, tem toda uma predisposição, tem toda uma questão multifatorial para essa paciente, tá? Então, será que compensa castrar antes do primeiro cio, mesmo com todas essas alterações? E eu vou te passar aqui qual é a minha conduta, o que eu vejo agora, atualmente, porque até pouco tempo eu recomendava a castração antes do primeiro cio, tá? Hoje em dia eu não recomendo mais. Eu vou te passar aqui qual é a minha recomendação, tá? Qual que é a minha recomendação? Cadelas de pequeno porte, então cadelas de pequeno porte e gatas, eu recomendo entre o primeiro e o segundo cio. Cadelas de grande porte e gigante entre o primeiro e segundo cio. Por quê? Porque esses animais são mais propensos à ocorrência de alterações osteoarticulares, tá? Então, é melhor deixar e passar o segundo cio para fazer a castração dessas cadelas maiores, tá? E os machos, Janaína? E os machos, tanto felinos quanto caninos, após 1 ano, tá? Então, eu prefiro esperar esse paciente fazer 1 ano para depois a gente fazer a castração desse paciente, tá? Então, essa aqui, Vete, é a minha recomendação, tá bom? Não estou falando que é certo, não estou falando que é a única certa, que castrar antes do primeiro cio é errado, mas é o que eu atualmente vejo como sendo o melhor para os pacientes, tá? Tanto para a cadela quanto para a gata, para o cão, para o gato, tá? Mas, Janaína, é questão de controle populacional. Vete, quando a gente fala sobre controle populacional, campanhas de castração, essa questão de controle de animais errantes, controle de zoonoses, a Nala passando aí. Nesse caso, tá? Quando é um animal de rua, aí a gente não vai preservar tanto essa questão. Por quê? Porque mais do que veterinários que a gente gosta dos animais, nós somos agentes de saúde pública, né? Então, a gente tem que pensar o quê? No controle de zoonoses, tá? Então, no caso de animais de rua, que animais vão voltar para a rua, que vão reproduzir e tudo mais, a gente tem que pensar prioritariamente, isso é o meu pensamento, tá? Na questão de controle de animais errantes, controle de zoonoses, tá? Para a saúde humana.
Então, nesses casos, eu recomendo a castração, infelizmente, quando se consegue capturar esse animal de rua, né? Muitas vezes são animais muito bravos, muito agressivos, que a gente consegue capturar uma vez e sabe-se lá quando vai conseguir pegar novamente, tá? Mas quando é um animal de tutor, a gente pode fazer essa castração de acordo com essas recomendações, tá? Cadelas de grande porte gigantes é entre o segundo e terceiro cio, tá, gente? Isso daqui vai dar o quê? Em torno de 1 ano e meio, 2 anos, tá? E cadelas pequenas é entre o primeiro e segundo cio, tá? Que aí vai dar em torno de 1 ano também, mais ou menos, que é o que a gente faz com os machos, tá? Então, animais de rua, acaba-se pensando no controle populacional de animais errantes e controle de zoonoses, tá? Então, a castração acaba sendo realmente quando a gente consegue pegar esse paciente, tá? Mais uma questão, assim, que pelo menos a gente faz lá onde eu trabalho, se o animal tem menos de 1 quilo, eu não faço, tá? Porque a gente tem o testículo ali muito pequenininho, tá? Fêmea, então, a gente vai ter um útero muito pequeno, muito fino. Então, as chances da gente ter uma ruptura, ter um sangramento, ter uma hemorragia e esse paciente virar óbito são maiores, tá? Hoje em dia tem algumas técnicas de ovariectomia, né? A gente remove só os ovários, principalmente nessas gatas menores, onde a castração em si ela é mais arriscada. Mas, assim, eu não faço, pelo menos eu nunca fiz até hoje, então eu não sei até que ponto essa técnica ela é realmente boa, tá bom? Então não tem como eu expor aqui a minha opinião, mas preconiza ali pelo menos que esse paciente tenha 5, 6 meses, tá bom? A castração pediátrica eu não sou a favor, tá? Prefiro que ele tenha pelo menos 5, 6 meses, já tem ali um animal maiorzinho, com tanto uma cirurgia quanto uma anestesia mais segura, tá bom? Quando trata-se de um animal de tutor, o ideal é explicar todos os benefícios e malefícios da castração precoce e após o cio, tá? E dar a sua indicação, que aí, ó, vai de conduta para conduta de veterinário para veterinário, tá? Como eu falei, não existe um guideline, não existe algo que fale, tem que castrar antes do primeiro cio, tem que castrar entre o primeiro, segundo, entre o segundo e terceiro, tá? Isso daqui que eu falei, ó, não é algo que tá ali falando que tem que ser feito assim, tá? É algo que eu vi em palestras, que eu estudei com essas alterações e é o que eu acho melhor atualmente, que eu acho que é melhor, que vai causar menos problemas para o paciente, tá? Até pouco tempo eu recomendava a castração antes do primeiro ciclo, até que eu castrei minhas gatas com 4 meses, tá? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu não recomendo mais esse tipo de ação, tá? Não recomendo mais a castração antes do primeiro ciclo. Minha recomendação atual é essa. Cadelas de pequeno porte gatas entre o primeiro e o segundo, cadelas de grande porte gigante entre o segundo e o terceiro cio, e machos após 1 ano, tá? Então, atualmente, essa é a minha recomendação. Com alguma dúvida? Já deixaram o seu like nessa live? E qual vai ser a senha desse PDF? Obstrução urinária. Obstrução urinária, tudo junto, maiúsculo, sem cedilha, sem acento, sem nada, tá bom?